Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo e hoje eu estou aqui com o Alexandre, o coordenador regional do CETSEPAR aqui de Londrina, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a NTT, mais especificamente aí sobre as possíveis multas que podem ocorrer por conta aí de alguma falha aí no seu processo junto à NTT ou de fiscalização junto à NTT. Então, Alexandre, fala um pouquinho para nós aí quais são as possíveis multas, quando que elas podem ocorrer, né? Que situações elas ocorrem para uma transportadora aí que está enfrentando esse tipo de situação? Hugo, nós temos muitas situações, né? Nisso daí. A NTT, como a gente já vem desenvolvendo e trabalhando com eles, então eles estipularam uma tabela que vai partir de multas de R$ 550 até R$ 10.500. Então nós temos muitos tipos de multas e elas são somatórias, que é diferente de uma multa de trânsito que normalmente você leva lá no Pardal, então vai vir só aquela multa. Não, ele pode ser somatório. E o mais interessante disso tudo é que a fiscalização não precisa ser uma fiscalização efetiva quando você é parado por um agente da NTT numa fiscalização, e sim pelas câmeras de vigilância num ponto da NTT ou pelo próprio fiscal numa abordagem dele. Fora isso, nós temos muitas multas. Se nós entrarmos para o segmento da parte de frete, para a parte de pesagem, para a parte... Então, cada uma existe um valor. As multas de pesagem são proporcionalidade. Então, ele tem um custo de proporcionalidade ao excesso de carga que você vai estar trazendo, tanto pela carga total quanto pela carga por eixo. Já as multas mais comuns que nós temos, principalmente que a gente trabalha no sistema de emissão, são as multas principalmente por parte das faltas de informações dentro do seu conhecimento de transporte. Então, como nós estamos falando de transportadoras, ele vai ter a multa a partir do conhecimento de transporte. Então você tem o primeiro, que é o Vale Pedágio, que é o mais comum, que o pessoal tem sofrido muitas multas nos últimos meses. O Vale Pedágio tem gerado, em cada operação de transporte você vai levar R$ 550 de multa pela falta do Vale Pedágio. Lembrando, o Vale Pedágio já é uma multa antiga, né, de 2008 aí, mas ainda as empresas não se adequaram e continuam pagando ela via dinheiro. Então não pode ser feito via dinheiro ou pela consolidação do frete pagando posteriormente. Você contratou um terceiro, você tem que pagar efetivamente no ato com um cartão ou um tag, um carregamento de tag para ele. E a multa, ela pode acontecer para você dentro dela ou pela ausência do destaque dela no manifesto eletrônico ou no CTE. Então tem que aparecer como é que foi a forma de pagamento desse vale pedágio dentro dessa multa. Entendi. Então, para toda operação de contratação, o cara tem que ter um vale pedágio destacado e tem que ser pago por uma operadora, alguma empresa que vá fazer esse serviço para o cliente, para a transportadora, no caso. Exatamente, Hugo. Então sempre tem que partir das operadoras cadastradas na NTT. Não adianta nada você contratar algumas empresas que elas não são cadastradas dentro da NTT como fornecedora de vale pedágio. Outras multas que nós temos, então, dentro de um único transporte, como eu estava mencionando para vocês, você pode ter várias multas, como ela é somatória. Por exemplo, você não pagou o vale pedágio, uma multa de 550. Você não gerou CIOT porque ele é um autônomo equiparado, transportadoras com até 3 veículos junto à NTT, automotores. Então, mais 550. Daí você não fez a averbação de carga, que é a obrigação do seguro obrigatório de cargas dos transportadores, mais 550. Então, numa única operação, você pode levar 3 multas facilmente por não ter destacado ou não ter feito. Se você só não destacou, você tem como fazer o recurso em cima dessa multa. Mas você vai ter que impetrar via para a NTT um recurso de multa, da mesma forma que nós fazemos na recurso de multas junto ao Jari. Então, porém, a NTT, o órgão de fiscalização é dela, a legislação é dela e também os recursos de multa são encaminhados para um departamento dela. Legal. Então, assim, fazendo um apanhado geral, a gente tem que ficar atento, porque hoje a fiscalização não é só por agentes, ela pode ser eletrônica através das câmeras da NTT, e tem várias situações que o cara pode levar a multa, que a transportadora pode levar a multa se ela não estiver atenta, né? E tudo isso acho que está muito ligado àquela questão do curso de responsável técnico da NTT, né? O responsável técnico consegue ter uma noção, digamos assim, de quais situações ele pode ou não levar a multa. Exato. Dentro do curso, né, do responsável técnico, que é muito importante, toda empresa é obrigatória ter o responsável técnico. Então esse responsável técnico ele teve que fazer um curso de estudo, onde vai compreender as legislações pertinentes e o que são as obrigações das empresas. Então, isso já vai ajudar muito. O próprio responsável técnico pode induzir quais são os pontos que podem ser multáveis ou não dentro de uma operação de transporte. Muito bom. Então tá, gente, assim, multa é desperdício, tá? É um dinheiro que não está programado, é um dinheiro que não vai voltar, é um dinheiro também que
você despendeu dos seus recursos aí que não vai acrescentar nada, além da dor e além da saída de dinheiro, né? Você vai aprender alguma coisa ou outra aí que talvez não repetir o caso, mas é um dinheiro que, né, vai ser desperdiçado. Mais algum comentário? Exatamente, você abordou um ponto, porque muitas vezes o frete que você pegou não é igual ao valor da multa que você pode levar por ter feito um problema anterior. Por isso que a gente fala, né, nas capacitações da equipe que está por trás de você, de saber corretamente qual é a operação de transporte que ela vai fazer. Nota fiscal, conhecimento de transporte, gera CIOT, gera todas as operações, até chegar na consolidação, que é o manifesto eletrônico e a liberação do motorista. Então, nisso tudo, as pessoas esquecem de um pontinho dessa operação, que é onde as multas surgem e o frete não foi nem compensatório, não cobre nem o que você ganhou, não cobre o custo dessa multa que você está levando. Ou seja, o pouco lucro que você ia ter com a operação de frete, você já desperdiçou totalmente ali pagando em multas, né? E lembrando, né, afirmando aqui, as multas são sempre por operação. Então, se você for fiscalizado em 5, 6, 7 operações de transporte, as multas elas vão se multiplicar de acordo com as suas operações, né? E podem ser cumulativas ainda, se tiver mais de uma infração por operação. Por operação, exatamente. Bom, então, muito obrigado aí por ter compartilhado com a gente as informações aí sobre que situações, possíveis situações podem acontecer as multas. Caso vocês queiram tirar mais dúvidas, nós estamos aqui, o Alexandre, o Setcipar também está à disposição de vocês, a gente vai deixar o contato dele aqui embaixo, tá? E qualquer coisa, só chamar a gente aí, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês aí. Ok, obrigado.